Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão e do Caxias, congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo e congregação em Nova Campinas do Caxias para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, e o título desse trimestre é As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje vamos estudar a lição 3, as promessas de Deus para a igreja. O texto dessa lição nos diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Verdade prática: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. A leitura bíblica em classe se encontra em três textos diferentes. Mateus 28, do 18 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 18 e Atos 1, do 6 ao 8. Mateus 28. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16 nos diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos 1 diz: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos à nossa introdução desta lição de número 3. A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Então, hoje estamos estudando as promessas bíblicas, as promessas de Deus para a igreja. Na lição passada estudamos para Israel. Então, na semana passada, só recapitulando, dissemos que existem 3 povos. O primeiro povo é os gentios. E quem são os gentios? Todos aqueles, depois da Torre de Babel, que havia um povo único, que falava a mesma língua, mas resolveu se engrandecer, não obedeceu à voz de Deus, crescer e multiplicar-vos, espalhar sobre a terra, e aí Deus confundiu as suas línguas. Então surgiram vários povos, várias línguas diferentes, mas todos eles gentios, e dentre esses povos, Deus lá em Sem, um dos filhos de Noé, Deus então chama Abraão, e dele faz um novo povo, que é Israel. E, através dessa promessa que o Senhor, estudamos semana passada, dada a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, significando do Evangelho que viria a ser pregado. Então, de um descendente de Abraão, porque Jesus se fez homem, nascendo de Maria, que era descendente de todo. Se você chegar no final, ela vai chegar a Adão, como você vê nas genealogias,
e era descendente de Abraão. Veio o Messias. E desse Messias, da pregação do Evangelho, da morte de Cristo, da sua ressurreição, então foi criado um novo povo. Que povo é esse? A igreja. E quem é a igreja? É os gemidos e lavados no sangue de Cristo Jesus. Tanto os judeus que se converteram, como os gentios que se converteram. No início, a igreja começou ali só entre os judeus, basicamente. Mas esse evangelho foi levado também a Samaria, por Filipe, foi levado por Pedro a Cesareia, lá para... fugiu agora o nome daquele centurião, que ele pegou a palavra, Cornélio, e principalmente por Paulo, foi chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios. Então o evangelho chegou a todo, a qual aceitou como chegou a nós hoje. Ok? Então é isso que ele está falando aqui. A igreja é portadora das promessas, glória de Deus. Então já entendemos quem é a igreja e ela é portadora dessa. Idealizado por Pai, edificado por Cristo e guiado pelo Espírito Santo. O Pai planejou a salvação, o Filho veio e deu a sua vida, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa comunidade, a igreja foi criada para quê? Para adorar o Senhor, servir ao Senhor e proclamar este Evangelho de Cristo. E nós vamos estudar aqui tudo o que é referente às promessas para a igreja. A natureza da promessa de Deus para a igreja é o primeiro ponto. Primeira subdivisão, a promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, 18 a 20, que acabamos de ler na leitura bíblica em classe, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa. Ide, ensine e batize. Versículo 19. A gente pode até repetir para você aqui, porque estamos no estudo bíblico. Portanto, ide, ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Em Marcos 16, que também faz parte da nossa leitura bíblica em classe, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como a Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como uma realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Então vamos ver aqui, Lucas 9, 2, estudo bíblico, né? A gente sempre fala para os irmãos que estamos aqui num estudo bíblico e vamos ler nesta lição alguns textos. Não muitos por causa do tempo, mas vamos ler alguns. Então 9, 2 de Lucas diz, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra da evangelização. Então, Mateus capítulo 28 e Marcos capítulo 16 são complementares. E de pregar o evangelho e de fazer discípulos em todas as nações. Então, é necessário pregar, é necessário ensinar, fazer discípulos. Discípulo é aluno, aquele que aprende. Então, ensinar as verdades do evangelho, para que não possam ser influenciados por heresias, por falsos ensinos, e possam entender verdadeiramente o que está pregado nesta palavra. Ponto. Mas tem os sinais. Esses sinais seguirão aos que crerem. É uma promessa condicional, mas ele está aqui. E esses sinais, como já estudamos em um trimestre passado lá atrás, não cessaram, como alguns querem crer e pregam hoje o chamado cessacionista. A cura divina foi só até o tempo do último apóstolo que estava vivo. Depois não precisava mais disso. Não há um texto na Bíblia que diga isto. Não há um texto na Bíblia que diga que cessou. E se você for estudar a história da igreja, mesmo antes do movimento pentecostal clássico, né, que conhecemos, o Azusa, a partir de 1906, você vai ver que em vários momentos da história da igreja, não só a cura divina, mas os sinais todos, se operou no meio da igreja. Há relatos em todo o tempo da história da igreja de milagres, sinais, prodígios que o Senhor realizou através dos seus servos para a glória do seu nome. Então, não cessou. É uma promessa. Então,
a promessa de sinais sobrenaturais. E eu posso até ler para você de novo, porque o texto está aqui. Ó. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Isso ainda continua acontecendo hoje. Falarão novas línguas. Sim, isso aqui não é estudar inglês, francês, alemão, japonês para poder pregar a palavra. São línguas estranhas, como está na palavra. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quanto a pegar serpente ou beber alguma mortífera, e qualquer outro sinal desse, não é para fazer, para se apresentar. Paulo, por exemplo, passou por essa experiência quando ele foi náufrago na ilha de Malta, caminho de Roma, e ali ele pegou numa serpente e o povo esperava que ele morresse. E ele não morreu porque o Senhor estava com ele, e essa era uma promessa para a igreja. E ainda hoje, se por um acaso um servo do Senhor, principalmente missionário, for a algum lugar, servo do Senhor mesmo precisa ser missionário qualquer um, e tocar numa serpente venenosa, o Senhor pode impedir que aquele veneno o mate. O Senhor pode fazer isto. Né? Se beber alguma coisa contaminada, sem saber que aquilo está contaminado, o Senhor pode tirar o efeito daquele veneno. E a última palavra, curarão os enfermos. A cura divina continua ainda hoje também como sinais e maravilhas, promessas para a igreja, sinais sobrenaturais. O segundo ponto, na ordem que o nosso autor da lição colocou aqui, a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação, além de poder para proclamar a capacitação do Espírito também, além de poder para proclamar a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidades e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Então a gente sempre fala, sempre ensina na igreja, já ensinamos aqui na escola dominical. Pastor, por que ser revestido de poder? Para que ser revestido de poder? Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até com os fins da terra. Infelizmente, algumas vezes no meio pentecostal e no meio neopentecostal, essa capacitação de poder virou algo que não exatamente está a finalidade que o Senhor colocou. Porque quando eu recebo um dom espiritual, e não existe um dom, há uma relação em Corinto de 9, e a gente pode pegar outras relações e até acrescentar mais alguns dons espirituais. O povo pentecostal pegou muito a área da língua estranha. Língua estranha é ruim, pastor? Não, está lá, é um dom espiritual. Mas se você for ler os capítulos que Paulo escreveu, 12 e 14 de 1 Coríntios, ela só será útil se houver quem interprete. Inclusive, pede para que aquele que receba o dom de línguas, ore para que alguém interprete. E muitas vezes na igreja, nesse tempo todo aí, as pessoas falam língua estranha e não há interpretação nenhuma. Há edificação? Há, mas ela não é completa como deveria ser. E alguém não aceitará Jesus porque está ouvindo uma língua estranha. Ele vai aceitar Jesus se a língua estranha for dita, houver uma interpretação e aquela palavra falar ao seu coração. Então, assim como a parte anterior dos sinais sobrenaturais, sinais sobrenaturais você prega a palavra, esses sinais acompanham a pregação para, entre outras coisas, ratificar aquilo que está sendo dito e almas poderem aceitar Jesus como Salvador. E aqui o revestimento de poder é para se capacitar para ser testemunha de Cristo, para anunciar. E depois ele diz até uma coisa bem forte aqui, além do poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo. Meu amado irmão, eu preciso testemunhar de Cristo. E testemunhar de Cristo é pregar o Evangelho a toda criatura. E mais do que pregar o Evangelho a toda criatura, é viver o Evangelho. O mundo tem que olhar para mim e ver a presença de Deus na minha vida, essa presença
hoje, na atual dispensação da graça, ela se dá através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Todo crente tem o Espírito Santo, mas precisamos desse investimento do poder para nos ajudar com os dons espirituais a fazer a melhor obra de Deus. Hoje, por exemplo, um dom, na minha opinião, que falta muito no meio da igreja brasileira é o discernimento de espírito. Porque tudo que vem, a pessoa dá glória a Deus, aleluia, e acha que é de Deus. Primeiro, mais uma vez, está faltando muito conhecimento bíblico. Porque se você conhecer a Bíblia, meu amado irmão, você não vai ser enganado por muita coisa que está sendo dita aí em nome de Deus, mas não é. Agora, tendo discernimento do Espírito, você vai entender que aquilo é da carne ou aquilo até é o próprio Satanás usando a boca de alguém para falar. Então, é necessário. Como é necessário o dom da profecia, o dom da língua estranha, o dom de curar, o dom de... Enfim, todos eles, a qual o Senhor deixou para nós. São ferramentas. Só mais uma coisa antes de terminar esse ponto. Eu já contei isso algumas vezes, há alguns anos eu não falo. Eu estava estudando no Instituto Bíblico Pentecostal, ali me formei em teologia, e uma certa época, não me lembro qual ano, vieram os missionários americanos. E nos Estados Unidos as pessoas se formam em teologia e depois passam mais um tempo estudando, se especializando numa área. Uns no Espírito Santo, outros em Jesus, outros em, enfim, alguma doutrina. E aquela pessoa tem aquela especialização como se fosse uma pós-graduação hoje aqui, que também pode ser feita no Brasil, você pode ter pós-graduação também em teologia. E eles vieram para dar palestras, eles eram especializados no Espírito Santo. Então eles contaram uma história que ficou gravada no meu coração. Então você imagina alguém que plantou bananeiras. E alguém vai visitar essa pessoa que plantou bananeira. Em vez da pessoa procurar ver as bananas, ela quer ver o ancinho, ela quer ver a pá, ela quer ver as ferramentas usadas para aquela plantação. Então, qual é a ideia dessa ilustração dada? Os dons são ferramentas para que se alcance o fruto. Se não houver fruto, não adianta as ferramentas. Então, é isso que nós temos que olhar. Mas é uma promessa. E não podemos descrer disso. Que o Senhor ainda hoje pode e quer nos revestir com o seu poder. E promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. A palavra grega para a igreja aqui é eclésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo, para participar ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como o corpo de Cristo, como está em Colossenses 1:24, templo de Deus, 1 Coríntios 3:16, noiva de Cristo, Efésios 5, do 25 ao 27. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Marcos 16, 18 a 20, Atos 1, de 6 a 8. Por que o autor está falando isso? O autor está falando isso porque hoje se prega muito no meio neopentecostal e muitas vezes até no meio pentecostal promessas materiais. As pessoas focam em ter, em querer algo. Alguns até falam em determinar, outros em não aceitar. Alguns criam uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual? Existe, mas colocam de uma forma diferente do que a Bíblia nos relata. Então, meu amado irmão, presta bem atenção. A igreja é uma instituição espiritual. E a principal promessa da igreja são espirituais. Deus não deu promessa para a igreja, não disse em nenhum momento, você vai ler na Bíblia Sagrada, esses sinais seguirão os que crerem e vocês vão ficar milionários. Esses sinais seguirão os que crerem e vocês não vão ter mais doença nenhuma. Esses sinais seguirão os que crerem e todos os seus problemas acabaram. Não existe isto. As promessas são para que você receba poder para testificar a palavra, os sinais venham, você possa testificar e não vão ver outras coisas que são de natureza espiritual. O Senhor pode me abençoar materialmente? Pode, mas essa não é a função principal das promessas de Deus para a igreja. E hoje tem se invertido. O que Jesus disse
lá no Sermão da Montanha. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você for ver, quando Jesus contou a história de Rico e Lázaro, isso não quer dizer que tenha que ser assim, que toda vez vai ser assim. Mas o rico tinha tudo, 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 tudo o que ele podia ter nessa vida. Contudo, ele não tinha Cristo, ele não tinha salvação. Já Lázaro, cheio de chaga no corpo, ou seja, totalmente doente, não foi curado, pobre, não ficou rico, comendo migalha, situação paupérrima. Mas Lázaro cria no Senhor, e quando morreram, os dois foram para o Hades, naquele momento era assim, depois que Cristo ressuscitou, os salvos vão para o terceiro céu, o paraíso, e ali Jesus então conta a história de Lázaro, do rico querendo que Lázaro fosse lá molhar a sua língua por causa do sofrimento que ele estava passando. Não quer dizer que todos os ricos vão para o inferno, ou todos os ricos vão sofrer, todos os pobres são salvos. Não, salvo será quem aceitou a Cristo como Salvador. Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está dizendo, eu vou fazer tudo que eu quiser, porque Deus vai fazer por mim, o que eu pensar em fazer, Deus vai ser comigo e eu vou fazer. Não. Ele, antes, no texto anterior, diz, tanto sei ter riqueza, como sei passar necessidade. Posso todas as coisas, em algum momento da sua vida, você passar por luta, problema, mas a sua fé continua firme no Senhor. Porque você tem promessa dele para a sua vida. E promessas bíblicas, não promessa que o homem disse, que o homem falou. E tem momentos que você pode passar por situações bem tranquilas e tem que continuar firme, fiel ao Senhor, porque as promessas dele vão se cumprir. Elas não se cumprem só quando a gente está tudo bem, elas se cumprem em todos os momentos. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos para o ponto 2, as promessas de Deus para a igreja. Então, a primeira promessa que ele destaca no ponto 2 é a promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão de Nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira grande promessa da igreja é a da vida eterna e salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé, como está em João 3,16, João 5,24. João 3,16, Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Então, promessa de vida eterna. Como isso se estabelece? Todos nós nascemos em pecado, herdamos o pecado de Adão e Eva. Se morrermos na nossa situação de crianças ainda inocentes, vamos para o céu. Quando chegar a idade da consciência, isso vai se discutir muito qual a idade que é, eu acho que hoje até discutir isso, depende de criança para criança, é necessário que se faça, essa criança faça a escolha por Cristo, queira servir ao Senhor. O Evangelho tem que ser pregado, a palavra tem que ser levada a ela. Como salvarão se não há quem pregue, então tem que se pregar. A partir do momento que esse Evangelho é apresentado, se a criança, jovem, adolescente, ancião, recusa, então ele está fora desta promessa de Deus. Aceitou a Cristo como Salvador, entregou a sua vida a Cristo, fez o seu propósito com ele, aí você se torna um salvo. Pastor, mas não tem que passar pelo batismo nas águas? Tem que passar pelo batismo nas águas. Mas o ladrão na cruz, por exemplo, não passou e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é um sinal para não ser batizado, para ser desigrejado? Não. Veja bem, se a pessoa tem consciência, a igreja então oferece, como todas as igrejas sérias, protestantes, evangélicas, passam isso para os membros, que agora que ele aceitou Cristo, ele vai ter o seu discipulado e depois tem que passar pelas águas. Ele aceita isso, então ele está fazendo o seu sinal público de fé. Mas se ele morre antes, eu até dou um exemplo, que eu estava dando aula de batismo uma época, muito tempo atrás, uma senhora que frequentava a igreja. E ela falou, pastor, eu estava no meio das aulas, eu não estava no meio do discipulado. Eu só gosto de batizar as pessoas depois que elas passarem pelo discipulado inteiro. A não ser que haja algumas exceções, mas tem que ser uma exceção
bem forte para que isso aconteça. E essa irmã, então, falou, pastor, eu vou ter que fazer uma viagem para Paraíba. Então o senhor me batiza logo, porque pode ser que nessa viagem que eu vou fazer para Paraíba, vai que eu morra, acontece algum acidente, e aí eu, enfim, não vou ser batizado. Eu falei, minha irmã, tu aceitou Jesus, tu está salvo. Se for para Paraíba e morrer e não for batizada nunca, você já aceitou a Cristo como Salvador. Então você já tem a salvação. Vai, volta, a gente termina a aula e te batiza. Infelizmente, ela viajou tranquilo, voltou, não morreu não. Mas depois, ela, por conta própria, não quis se batizar, se desviou da igreja. Não quis mais o Senhor Jesus. Não sei hoje, pode ser que ela hoje esteja na igreja, perdeu o contato, pode ser que ela hoje esteja numa igreja, espero que esteja, oramos para que isso aconteça. Então, há uma promessa da vida eterna, mas é uma promessa da vida eterna para aqueles que crerem, tem que crer que Jesus é o Salvador. Hoje existe universalismo aí pregando que todo mundo no final pode ser. Tem uns até que pregam até que até o diabo vai ser salvo no final. E não existe isso, meu amado irmão. Só aqueles que aceitaram a Cristo. Jesus diz em João, capítulo 1, veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, crer no seu nome. Na verdade, eu disse que Jesus falou, mas essa palavra foi colocada por João, mas inspirada pelo Espírito Santo. Vamos para a segunda promessa. A primeira de vida eterna, a segunda de poder. Um pouco a gente já estudou no ponto anterior, mas no primeiro ponto nós vamos aqui. Uma vez salvo em Cristo e membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5 e 8. Eu já falei 8 aqui, não li, mas falei. Foi experimentada naquele tempo, Atos 10, 46, 44, 46, Cornélio, né, na hora eu fugi o nome dele, mas lembrei, e 19, 6. E ao longo da história da igreja tem sido confirmado novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Mais uma vez, voltamos ao ponto anterior, lá o primeiro ponto, os dons espirituais não cessaram. Não acabou os dons espirituais. Os dons espirituais continuam em voga hoje. O batismo com o Espírito Santo continua em voga hoje. Então, até colocando na ordem correta das coisas, só para entendimento. A pessoa é salva. Alguns, já sabemos relatos de casos, que a pessoa foi, no momento que está sendo batizada nas águas, recebe batismo com o Espírito Santo. O próprio Cornélio foi batizado com o Espírito Santo antes de receber o batismo nas águas. Pedro quase teve uma dificuldade ali, porque ele era um gentio, mas entendeu que se eles falavam línguas estranhas, como o próprio Pedro falou e os outros crentes, também eles poderiam passar pelas águas batismais, e assim o fez. Então, mas a ordem, vamos dizer assim, natural é: aceita Cristo, torna-se um crente, passa pelo discipulado, cada igreja tem o seu tempo, batiza-se nas águas e começa a buscar, porque o batismo do Espírito Santo, biblicamente, tem que ser buscado. Pedir, dar suas bater, e vai se abrir, enfim, buscar e vai achar. Se vós sendo mal da boa dádiva do vosso filho, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus ensina isso. Então temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. E a partir do momento que recebemos o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, depois temos que buscar os dons espirituais, que também precisam ser buscados. E para que vai servir isso tudo, pastor? Como já explicamos no ponto anterior, essa promessa de poder é com ferramentas para nos ajudar a fazer aquilo que o Senhor mandou a sua igreja fazer, pregar o evangelho a toda a criatura. Facilitará. Vamos colocar, assim, muito mal colocado. Ainda hoje existe chave de fenda para apertar um parafuso. E muitos de nós, como eu mesmo, aperto o parafuso com a chave de fenda. Mas hoje já existe a parafusadeira, a pessoa vai ali, facilita. Não é assim que funciona? Hoje há muita tecnologia em todas as áreas da vida que não funciona. O batismo com o Espírito Santo não foi uma tecnologia nova, entre aspas, né? Foi o que o Senhor deu desde o início à igreja. Vai me facilitar. Então eu busco o poder, recebo de Deus. E pastor, eu tenho algum mérito a receber? Não, meu amado, o mérito é todo dele.
E todas as coisas é dele. Se eu curar alguém, é mérito dele. Se eu pegar uma serpente e me morder e não morrer, é mérito dele. Se eu beber alguma coisa mortífera e não morrer, é mérito dele. Se eu expulsar um demônio de uma pessoa, é mérito dele. Todo mérito é dele. Completamente dele, o nome dele que tem que ser glorificado. É ferramentas que ele nos disponibilizou para melhor pregar a palavra. E agora vamos para a terceira promessa desse ponto 2. Promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico, em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, porque estás olhando para o céu? E Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3, 2. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como também ele nos conhece, como está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, o capítulo do amor. Que promessa gloriosa. Então vamos entender aqui o que vai acontecer. Nós, metodistas pentecostais, assembleanos, também, né, nós estamos usando a revista da Assembleia de Deus, somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas na questão escatológica. Cremos assim: Jesus irá arrebatar a sua igreja. E como se dará isto? Antes da tribulação. Quem estiver morto, todos que já morreram em Cristo, morreram salvos, nesse dia que Jesus vier arrebatar a igreja, eles ressuscitarão primeiro, já em um corpo glorioso. Não vão ressuscitar nessa carne pecaminosa, um corpo glorioso. Nós, aqueles que estivermos vivos naquele dia, os crentes em todo o mundo, em todos os lugares, terão seus corpos transformados também em um corpo glorioso. E todos nós, os mortos que ressuscitaram em corpo glorioso e os vivos que terão seu corpo transformado, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Haverá então o tribunal de Cristo, que é o tribunal das obras, ouro, prata e pedra preciosa, madeira, palha e feno, vão ser queimados no fogo, e o galardão. E depois vamos para a presença do Senhor, para as bodas do Cordeiro, enquanto nesta terra aqui atual que vivemos, haverá a grande tribulação. Depois da grande tribulação, no final da grande tribulação, haverá a batalha de Armagedão, quando as diversas nações se unirão ao anticristo, falso profeta, e ao dragão, contra Israel, para destruir Israel, e o Senhor então volta conosco, a igreja, com os seus anjos, e vai derrotar Satanás, vai derrotar a tríade satânica, o anticristo, o falso profeta, e vai reinar milenialmente com a igreja e com Israel aqui na terra. Então, promessa de glorificação do nosso corpo. Nosso corpo será glorificado. Temos um novo corpo, um corpo diferente desse, que não tem mais domínio do pecado. Por isso ele diz aqui, eu gosto muito desse texto, gosto muito, 1 João 3, 2. Filhinhos, agora não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos. Algumas traduções podem igual. Eu não gosto da palavra igual, é uma questão minha, mas outras falam semelhantes. Prefiro a palavra semelhante. Seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. Mas independente da palavra, é isso que vai acontecer. Agora vamos para as condições para viver as promessas de Deus. Estudamos na lição 1, primeira lição deste trimestre, que existem promessas condicionais e promessas incondicionais. Então vamos estudar aqui. Primeira condição, é preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo e cumprimento das suas promessas, como está em Atos 2:1. É isso, pastor? Vamos ler aqui. Hoje eu estou lendo até poucos textos, né? Eu costumo ler até mais versículos, mas hoje eu estou lendo menos. Vamos aqui, Atos 2:1. Rapidamente, meus amados irmãos. Abrimos um pouco nova, então ela às vezes demora a abrir. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então vamos lá. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3, Paulo fala isso, conforme Gênesis 21:5, que é dito isso lá. Nesses últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Efésios 6:10
que é o versículo inicial da armadura de Deus. Pastor, peraí, o que o autor está falando aqui de crer? Será que tem gente descrente dentro da igreja? Infelizmente há, meu amado irmão. Ou, se não descreu de tudo, descreu de algumas coisas. A fé está amortecida. Então, ele diz aqui, é preciso crer. A igreja, para receber as promessas de Deus, é preciso crer, acreditar, confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu vou ler um texto para você aqui que não está fora da lição, mas eu gosto muito de falar nesse texto, principalmente em oração. Vamos lá. Efésios capítulo 3. Você conhece esse texto, certamente você já leu alguma vez ou ouviu uma pregação nele. É a segunda oração de Paulo dentro da carta de Efésios. E diz assim, lá no final, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, e o 21. Há esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus não mudou. Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo de hoje. Deus que abriu o Jordão, Deus que parou o sol e lua, o Deus que fez todos aqueles milagres que a gente sabe que aconteceram no Antigo Testamento. O Deus que curou o paralítico, o Deus que curou o leproso, o Deus que fez cego ver, surdo ouvir, a pessoa que tem a mão mirrada ficar normal, o Deus que ressuscitou morto depois de 3 dias enterrado, enfim, todos os milagres que multiplicou pão e peixe, o Deus que andou sobre as águas e fez um homem chamado Pedro também andar sobre as águas, não mudou, é o mesmo Deus. Eu preciso crer. Mas essa crer, a gente tem que entender assim, ele vai fazer tudo o que eu quero que ele faça? Não. Ele vai fazer tudo aquilo que estiver de acordo com a sua vontade, o seu querer. Eu tenho que crer. Eu não posso desacreditar. Tenho que pedir, tenho que orar, tenho que acreditar. Em algum momento nossa fé pode ser abalada. Nós podemos ter dificuldade. Semana passada nós vimos que Abraão teve a sua dificuldade achando que Eliezer ia ser estar no lugar do seu herdeiro. Mas Deus falou, não, é Isaac. Ele creu. Isaac nasceu. Então, mesmo com circunstâncias, quando Deus deu a promessa, semana passada, voltando a promessa para Abraão, apenas falando para nos situar, está na lição passada. Deus fez uma promessa a Abraão, ele seria uma grande nação, ele tinha 75 anos, e a sua mulher era estéril. E Deus cumpriu. Então Deus cumpre, meu amado irmão. Você tem apenas que crer. É fundamental a condição para viver as promessas de Deus. Segunda coisa, é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Tanto Atos 1:8 como 2:1. Atos 1:8 é a promessa. 2:1, como acabamos de ler agora aqui, é que estavam reunidos. Depois a gente vai fazer um comentário sobre isso. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era algo da malignidade do diabo, que tirou todos os bens e os filhos da saúde, manteve-se fiel. Jó manteve-se fiel, pastor? Vamos ver aqui. A gente só fala de Jó por causa de paciência, né? Vamos lá. O que diz a Bíblia aqui sobre Jó? Esse homem aqui é um exemplo tremendo, meu amigo. Por muito menos, muitos crentes hoje aí estão abandonando Jesus. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Daqui a pouco a gente comenta. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Eu não vou ler, mas você sabe, Daniel 6, do 9 ao 10. E tomemos as palavras de Jesus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que é ser fiel? Nós somos fracos, Pastor, eu sou pequeno, eu sou pecador, eu sou falho. Somos, meu amado irmão. É dentro da nossa pequenez. Nós temos que ser fiéis. Como aqueles homens do passado foram, estão um exemplo. Hebreus 11 nos dá um exemplo tremendo da hora da fé. Aqui estamos acabando de ler de Jó. Quando Jó falou isso aqui, meu amado irmão, Jó tinha perdido os filhos,
tinha perdido os bens, ainda não tinha perdido a saúde, ele perdeu a saúde depois, mas perdeu tudo, ele continuou crendo no Senhor. E a mulher dele ainda falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então não são as circunstâncias que fazem a nossa fé, não fazem a nossa fidelidade. Circunstância não pode fazer. Nós temos que crer no Deus poderoso. Olhe para trás, tem um hino acho que agora tem até na APA, tem um hino no cantor cristão no Evangelho, quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las uma a uma, dize de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Ah, pastor, eu vou ver a bênção na vida do irmão Joãozinho. Ok, é bom também. Está vendo que Deus está operando na vida do irmão Joãozinho, da vida da irmã Maria, do irmão? Operando na vida do teu pai, da tua mãe, da tua avó, da tua tia. Mas Deus também está operando na tua vida. Deus tem feito coisas. Então, seja fiel. O momento é difícil. Está complicado. Parece que tudo está dando errado. Mas Deus jamais deixa de ser fiel. Eu disse que ia comentar aqui Atos 1:8 e 2:1. Quantas pessoas receberam a promessa do derramamento do Espírito Santo? A Bíblia chega a dizer, Jesus apareceu a 10 relatos diferentes de aparições de Cristo depois da sua ressurreição. Ele pode ter aparecido mais vezes, mas há 10 relatos diferentes. É lógico que você vai pegar alguns que são repetidos. Maria Madalena, apareceu os discípulos sem Tomé e depois com Tomé, enfim. Mas um deles disse que tinha cerca de 500 irmãos. A promessa foi dada, já estava em Lucas 24:49. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E aí, meu amado irmão, o que acontece no dia do Pentecostes? Cerca de 120. Nem pode afirmar 120, pode ter sido 119, 121, cerca de 120. Cadê os outros 380? Então, meu amado irmão, seja fiel em tudo. Seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Deus tem te abençoado. Deus tem te dado a bênção material. Ah, porque eu estou dando dinheiro para o pastor. Porque não, você está dando dinheiro para Deus, meu amado irmão. Você está retribuindo a Ele o que Ele fez. Seja fiel na tua presença nos cultos. Participando, tendo prazer. O salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor, buscarei que possa habitar na porta da casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para aprender, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Estar presente. Passou a pandemia, o pessoal parece que está querendo ser crente home office, crente em casa. Alguns estão doentes, não pode ir. Por que o pastor Hélio está gravando aqui desde a pandemia? Não é para os crentes que podem estar na escola dominical. O pastor Hélio está gravando aqui para os crentes que estão enfermos e não podem frequentar a escola dominical, para que eles tenham pelo menos esse alento de ter um ensino da palavra. Talvez alguns crentes que vão à escola dominical também vejam, mas o objetivo maior é para os que não vão. Mas você pode ir, esteja lá, esteja participando na igreja, no culto, na escola dominical, na oração, enfim, todos os trabalhos, em tudo, meu amado irmão, precisamos ser fiéis. E isso é uma condição para viver as promessas de Deus. E a última, que tem a ver com tudo isso aqui, creio e ser fiel, é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como a da sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer ou oferecer sacrifício. Deus disse isso mesmo, pastor? Sabe por que às vezes eu falo assim, meu amado irmão? E tem irmãos assim, vamos dizer assim, que não tem um hábito de ler tanto assim a Bíblia e não conhece certas passagens, o que aconteceu com certos homens. E a quebra olha assim, puxa vida, é isso aqui mesmo? Versículo 22 do 15 Samuel. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Amaleque, nós estamos isso na escola dominical agora recentemente, na lição de Esther.
sabe contra Israel? Israel fraquíssimo no deserto, e Amaleque saiu para destruir Israel. Moisés subiu até um monte com Arão e Ur, e Josué foi à peleja. Enquanto Moisés botava as mãos para o alto, Israel prevalecia. A mão dele era pesada, ele baixava, Amaleque prevalecia. Botaram uma pedra, ele sentou em cima e Arão e Ur ficaram segurando as suas mãos e Israel prevaleceu. E o Senhor mandou que Moisés escrevesse no livro que contra Israel, se estivesse na terra prometida, que aniquilasse Amaleque. Eles não ficaram na terra prometida no tempo de Josué ainda totalmente. E aí veio o tempo de juízo, muito difícil, e Saul foi o primeiro rei. Então foi dado a ordem. Vai lá e mata Amaleque, os amalequitas e tal. Ele foi lá, matou parte, mas trouxe Agag, o rei, e trouxe animais. E aí Samuel cobra ele e fala, Deus quer mais obediência do que sacrifício. Deus quer que você obedeça. Faça a sua vontade. Vamos lá, mas ainda tem mais uma finalzinha. Assim é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Então, meu amado irmão, precisamos obedecer à voz de Deus. Obedecer à sua palavra. Pastor, o senhor não acha meio difícil não obedecer à Bíblia? Não, meu amado irmão. Porque você não está sozinho neste mundo. Você tem o Espírito Santo. Então Deus vai ser contigo. Lógico, nós estamos vivendo no século XXI. Nós estamos vendo aí um século em que tudo que está na palavra de Deus, o mundo considera errado. Por exemplo, a Bíblia não tem uma palavra direta de proibir de usar álcool, drogas, enfim, vícios. Mas ela diz, nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei dominar por nenhuma delas. E todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, a bebida não edifica, eu posso ser dominado por ela, enfim, não é bom para o crente. Cigarro, maconha, cocaína, jogo de azar aí, que o pessoal agora está nessas bets aí, se endividando. Enfim, tudo isso aí está claro, expressivo na Bíblia. Ok? Só que tem gente hoje que acha que não. O mundo acha que não, isso aí é normal. Querem liberar droga no Brasil, querem liberar cassino no Brasil, outras coisas, mas enfim, uma série de coisas. O povo tem liberdade, é lógico que o povo tem liberdade. Deus deu livre-arbítrio ao homem de escolher. Mas há coisas muito ruins. Deus quer que você obedeça, porque o ímpio ele vai fazer isso mesmo. Mas o crente não. O crente tem que. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, a Escritura se fez novo. Quando você era do mundo, você, antes de aceitar Jesus, aquilo que nós falamos lá atrás, no momento da salvação, que estava aqui na lição, você bebia, fumava, jogava, adulterava, mentia, fazia falcatrua, todo tipo de coisa. Você não conhecia Cristo. Agora você conhece, você tem que ser uma nova criatura. Isso passou da sua vida. Você não vai viver mais nesta vida. Não para obter a salvação. Isso tem que ficar claro também. Pastor, não vou fazer porque senão vou perder a salvação. É lógico que quem viveu uma vida fora de Cristo vai perder a sua salvação, sim. Mas não é não vou fazer para ganhar a salvação. Porque não há nada que faça eu ganhar a salvação. A não ser crer no Senhor Jesus Cristo e permanecer nessa fé até o final. É porque Cristo me salvou, eu quero agradá-lo. Porque Cristo me salvou, então eu dou dízimo, dou oferta, vou na igreja, ajudo os pobres, não jogo, não fumo, não bebo, nada. Enfim, tudo aquilo que a Bíblia chama, que as obras que Deus preparou para nós. Tanto as coisas positivas, ou seja, fazer, como aquelas não fazer. Lógico que há grupos teológicos, correntes teológicas, que não vão ser totalmente contrário a essa posição que aqui eu estou ensinando. Mas é o que cremos e ensinamos para os irmãos. Então, condições para viver as promessas de Deus. Crer, ser fiel e obedecer a Deus. Vamos aqui para a conclusão da nossa lição de número 3. As promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Aleluia. Então, ele começa dizendo na conclusão, que é como se fosse um resumo da lição.
As promessas de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, são de grande valor espiritual. Não podemos desprezar essas promessas. Até estudamos semana passada sobre as promessas lá com Abraão, e o seu neto Esaú jogou a promessa fora. Não quis, recusou. Como igreja, estamos integrados como membro deste corpo espiritual. Pastor, os metodistas pentecostal juntinhos ali. Não. A igreja de Cristo, de qualquer denominação séria que prega a palavra, estamos juntos para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, integrado com o corpo de Cristo. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos que fazem parte da igreja. Promessa para a igreja é para a igreja. Promessa da igreja não é para o gentio, promessa da igreja não é para Israel. Promessa da igreja é para quem aceitou a Jesus como o único e eterno Salvador de sua vida e permanece firme na sua presença. E por fim ele disse, nele viveremos as promessas de vida eterna, poder, glorificação final do nosso corpo, que é o que nós estudamos em cada ponto, e termina com essa palavra maravilhosa. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Não há falha. Em Deus não há falha. Deus não há mudança, nem sombra de variação. Ele é um Deus maravilhoso. Creia nele, creia nas suas promessas. E se alguém ver esse vídeo e ainda não tiver aceitado Jesus como Salvador de sua vida, aceite a Ele como o único e eterno Salvador da sua vida, para que também você participe dessas promessas que estão aqui descritas, que estudamos aqui nessa lição da Escola Bíblica Dominical. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, promessa e obediência. Fique com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.